A gente sempre tá aqui trazendo modelos diferentes para você se inspirar, né? Se você olhar aí todo, né, a amostragem que a gente tem colocado, todos eles têm formatos diferentes de pedras, modelos diferentes de pérolas. Então isso tudo vai fazer você ter assim uma diversidade, né, de modelos com cores diferentes também, de todas as pedras e pérolas. Eu trouxe aqui então alguns brincos de borla. Vou mostrar primeiro esse aqui, que é o assim, ó, que eu mais gosto, né, de fazer, porque ele fica muito bonito. Ele é rubi com uma base negra e você vai poder diversificar bastante ele, né? Você vai poder fazer pingentes, vai poder fazer tanto pingente para colar como para pulseira. Você vai poder colocar em bolsas, vai poder colocar, vamos supor, usar uma bolsa. Você quer fazer um chaveiro bonito, você pode pôr, né? Então, e ele também, por exemplo, esse aqui, ó, eu coloquei ele numa base que é uma argola, mas você pode mudar. Você vai, tira, né, a argola, coloca a base que você tiver, a base que você gostar. Você pode fazer no dourado, pode fazer no ródio, no banho negro. Então, você vai ter várias opções, né, para fazer. E o que eu indico é você usar as pedras pequenas, no máximo de 3 milímetros. Essa é de 3. E você vê que essa outra que eu mostrei, ó, ela é menor ainda, tanto no comprimento quanto no tamanho da pedra, é um pouco menor. E o cuidado que você vai ter que ter é tentar, né, deixar os fios no mesmo comprimento. Claro, uma diferencinha ou outra, isso aí acontece, né? Mas você procura, na hora de colocar ali os fios, medir sempre, né? A quantidade de contas que você vai colocar, você vai definir conforme o tamanho da sua pedra, né? Como você vai querer colocar, porque nem sempre ele não precisa necessariamente ser só de pedra. Você pode fazer também com, tá vendo, ó? Só com um fio. Esse aqui, no caso, foi colocado com veneziana. Tá vendo, ó? E fica muito bonito. É um fio de 60, talvez um pouquinho mais. Aí foi complementando e na ponta, né, tem essa parte. Então, eu sempre falo, né? Você vai colocando as suas peças, sobrou, sobrar, o que que eu vou fazer? Ah, só uma pedra. Você pode colocar essa pedra, ao invés de fazer, vamos supor, um brinco, você coloca uma pedra e põe aqui um elo português, desculpa, um fecho boia, um fecho mosquetão, que também fica muito bonito e você vai poder diversificar. Esse aqui eu coloquei uma tulipa aqui, né, nesse acabamento, porque eu costumo fazer ele inteiro. Eu uso a linha, porque você pode fazer também. Eu trouxe esse aqui que eu tenho como amostra, que é um que eu coloquei com aço, fio de aço, e na ponta eu coloquei esse fixador, mas eu acho que fica meio duro, né? Ele não fica tão bonito como na linha. A linha, ele vai ficar mais flexível, vai ter mais movimento, né? Então eu vou fazer, aí eu defino quantos fios eu vou querer colocar, né? Esse aqui, por exemplo, eu fiz quatro fios, coloquei 40 contas e fechei dos dois lados, depois peguei ao meio. Então, eu coloco todos, preencho todo. Se você quer colocar a quantia exata, né, para não colocar nem faltando nem sobrando, você vê mais ou menos de quanto é o tamanho que você vai fazer o primeiro e depois só vai repetindo a quantidade, né, de contas, enfia todos de uma vez. Eu acho que fica mais prático, porque ali você já vai ter noção se o fio que você tem, por exemplo, você vai ter que ter mais de 2 fios para fazer porque tu vê, cada um desse daqui, ele vai ter mais ou menos uns 20 centímetros, 22 centímetros, ele inteiro, né? Porque eu coloco ele todo e depois pego ele pelo meio.
Então ele fica bem mais fácil se você colocar todos no fio, se você tem 2 fios ou 3 fios, vai depender do tamanho da pedra e do tamanho que você quer. Se você vai fazer, por exemplo, um fio assim, mais longo, esse aqui é um pingente, né? Se você vai fazer um mais longo, então você vai precisar de mais, né, pedras. Se você vai fazer como este daqui, ó o tamanho dele. É praticamente a metade, né, ó. Tá vendo? Então você vai precisar de menos pedras. E também o volume, quantos fios você vai colocar. Porque isso vai depender para ele não ficar nem cheio demais, nem muito minguadinho, né? Esse, como ele é longo, então ele comporta com menos. Agora, quando ele é mais curto, aí de repente fica mais bonito, ele um pouquinho mais cheio, ou a pedra pouquinha coisa maior. Então, o ideal é assim, pedras de 2 milímetros, de 3 milímetros, pedras pequenas, né? Esse aqui eu utilizei cristal. Então, o cristal, ele é bom também porque ele vai ter um brilho, ele fica bonito e não fica exagerado. Você vai poder usar de dia, vai poder usar à noite, não tem assim uma coisa que é tão chamativa que você não possa usar no dia a dia, né? E é um brinco simples. Por exemplo, você tendo outra base, você vai tirar, você pode até colocar uma base que tenha um brilho, se você quer usar à noite, né? Um detalhe mais, assim, mais clássico ou mais arrojado, dependendo do local onde você vai, né? Você vai diversificar ali a sua base e ter como sempre uma peça diferenciada que você vai poder estar modificando. Outra opção que você pode usar, ao invés, no caso eu falei do pingente, né? Uma pedra, você pode usar uma pérola. Você vem com os fios e aqui próprio mesmo você já entra com os fios todos, né? Claro, você vai, como eu falei, você vai pegar todos pelo meio e aqui você já vai passar a tua pérola. Coloca a pérola e ele vai ficar também muito bonito se você utilizar a pérola, né? Nesse local aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica lindo. E aí você só vai pôr o pingente. E se por um acaso você for usar para brinco, então você pode usar uma pérola menor, para não ficar uma peça assim muito grande, né? Você pode usar uma pérola ali de... Essa aqui deve ter uns 12 milímetros, 13, você pode usar uma pérola de 8 a 10 milímetros. Se for uma gota, fica mais bonita ainda. Essa que eu trouxe para mostrar para vocês é uma gota, né? A gota sempre fica mais bonito. Então, vale a pena você fazer e tá diversificando. Aqui também eu tenho que esse daqui já veio pronto, né? Mas eu vou só te mostrar como pode diferenciar, né? Você pode fazer na pérola. A pérola fica muito bonito também, antes de você terminar, tanto a pérola como outra cor que você faça, você pode, aqui de baixo para cima aqui, a quarta pedrinha, ou a segunda, ou a terceira, você escolhe o que você mais prefere, né? Colocar uma pedra de outra cor. Ele pode ser liso, ou pode ser cada fiozinho uma pedra colorida também, fica muito bonito. Vai dar um diferencial bem bonito. Depois eu quero ver se eu trago um assim, todo colorido, né? Ele fica muito bonito também. Eu já fiz, só que quando eu faço, né, esse tipo de brinco ou mesmo pingente, ele sai muito rápido. Então, eu costumo estar sempre variando, tendo modelos diversificados, né? Porque além dele ser bonito, ele é versátil, né? Você usa tanto como pingente, se você tiver dois, você usa brinco, você pode usar na pulseira, e assim vai. Você vai alternando e fazendo do jeito que você acha que fica mais bonito, né? Aí vai depender do que se você faz para você mesmo, se você já revende, gosta de vender essas peças diferenciadas, né? Porque isso daí vai, claro, aumentar muito o seu lucro, porque são peças que levam um pouco mais de tempo, né, para fazer, leva mais pedras, vai depender do que você vai colocar aqui em cima também. Tudo isso vai alternando o preço da peça, né? Tem assim também, ó, algumas peças que você pode comprar avulsa
e colocar na parte de cima, que elas são mais chatinhas também, tem quem não gosta, né, da só a pérola, gosta de um outro detalhe, você pode utilizar assim também, que ele fica bem bonito. Outro que eu tenho aqui, ó, é esse aqui de safira, já é uma base aqui de prata, né? Ele tem também um fecho no colar e você pode tanto fazer junto ou conjunto todo, ou você pode fazer só o cacho. E depois você escolhe, você pode passar tanto num fio de prata como num fio de pedra. Claro, se você fizer com, por exemplo, como esse aqui, que é uma safira, ou você põe um fio de prata bem bonito, né? Ou pode ser um rabo de rato, né? Ou algo parecido, ou você põe a própria pedra, porque você não vai colocar uma safira junto com um fio de cristal, porque ele vai desvalorizar, ele não vai ter o mesmo valor, né? Porque se você faz embaixo de safira, então em cima você tem que colocar pelo menos dentro da mesma qualidade, né? Para ter o valor total, porque se você coloca cristal em cima, ele já vai ser uma peça que não vai dar para você colocar um valor tão, né, mais acima, porque a pedra é mais cara, você vai usar embaixo, já vai ficar elevado, a pessoa já de repente não quer, né, de cristal, a não ser que ele tenha o elo um pouco maior, que você possa trocar, né, você tem vários fios e a pessoa coloca do jeito que quiser. Ao passo que se for um fio assim, né, que é um cristal também, você tanto pode usar ele com um fio de prata, aqui ele tá com banho negro, você pode usar com banho negro também, ou você pode usar com couro. O corinho vai ficar também muito bonito, se você quer uma coisa mais despojada, mais dia a dia, né? Ele enfeita, você pode usar mais em cima, pode usar bem abaixo, né? Porque quando uma peça assim, ele fica mais embaixo, você usa, mais bonito ele vai ficar. Tipo, colocar num fio de a média ali de 70, 80 centímetros, ele vai ficar bem mais abaixo e vai ficar bem bonito. Você vai ver como vai chamar bastante atenção e você vai ter muita variedade para usar com aquela peça. Inclusive, o fio sendo longo, você pode dar 2 voltas, né? Você tendo o fio, e aí você vai usar algo assim, um pouquinho mais curto, né? Se você for usar num fio que você vai dar 2 voltas, ele vai ficar por aqui mais ou menos. Fica um fio mais curto e o outro fio mais abaixo, tá bom? E aí, você vai escolher. Aqui eu tenho também esse aqui, que é um japamala, que aqui, né, ele tá com esse tipo, né, com esses fios de seda, mas você pode também colocar, né, ao invés desse fio, colocar com as pedras. Ou pedra ou cristais, ele dá mais valor à peça, né? Ele fica mais arrojado, fica mais bonito. Não que assim também não fique bonito, é bonito, mas os valores em termos assim de venda, se você for vender, é um trabalho que fica mais diferenciado, ele dá mais trabalho, né? Olha aqui, ó, tem 2, no caso, eu não falei ainda em quantidade de fios, né? Esse aqui tem 2, 4, 6, 8. Esse tem 8 fios e este aqui também tem 8 fios. Ele parece mais grosso porque a pedra dele é de 2 milímetros e esse aqui é de 3. Então, isso vai fazer também diferenciar, né, o tamanho. E você pode fazer, toda vez que você vai fazer um cacho, você pode colocar também um fio e ter, por exemplo, vou fazer vários cachos, vou fazer a cor tal, né, as cores que você decidir. Então, você já compra também o fio. Aqui, se você observar, ó, o fio tem uma espessura de pedra, que esse daqui é 5 milímetros, e o cacho, a borla, no caso, ela é de 2 milímetros. Então, o cacho sempre com a pedra menor, que é para não destoar, não ficar uma coisa assim bruta, né? Para ela ficar delicada, ficar bonita. Dá para colocar a mesma até se for tudo pequeno. Você pode usar um fio só, todo ele fininho, tanto na borla como no fio aqui. Esse aqui, por exemplo, ele tem, eu vou até medir aqui, deixa eu medir porque eu já digo o tamanho para vocês, que eu falei que usa também num fio mais longo, né? Ó,
Esse aqui tem 80 centímetros e a borla tem 8 centímetros. Então, ele fica com uma altura de 48, né, ó. Quando você coloca, tu vê que ele fica bem mais embaixo. É um comprimento que, claro, se a pessoa for... Você pode fazer ele com um tamanho um pouco menor, com 70, por exemplo, né? E colocar um extensor, porque aí ele vai dar para uma pessoa mais baixa também, que não gosta de um colar tão longo. Eu sempre gosto de ter, assim, uma opção, né? Porque... Senão chega uma pessoa, ai, gostei tanto, mas para mim ele fica muito longo. Então você vai, diminui, né? Tira ali o extensor e deixa só com o fecho. Aí vai ter, né? Para as duas alturas, né? Então você sempre. E os colares também que a gente faz, sempre tem essa opção, né? De colocar um extensor. A maioria prefere sem o extensor, mas nem sempre a gente consegue agradar a todos e saber como que a pessoa gosta. Porque às vezes a pessoa até prefere, né, ter, eu gosto de ter e poder usar mais curto, poder usar mais longo, ainda mais hoje em dia, né, que tá usando bastante, né, esses fios, vários fiozinhos, né, fica tão bonito usar vários fios, tanto coloca ali uma choker e vai colocando outros de 40, 45, então depende do comprimento que a pessoa tá usando, né, isso daí vai ser bem diversificado, você vai poder utilizar de várias formas. Esse tipo aqui também, ó, que eu tenho uma... Às vezes a gente tem... Sobrou. Eu tenho sempre assim, ó. Tá vendo? Tenho várias pedras, vários formatos. Isso daqui, ele vai ajudando a gente na hora de compor, né? Sobrou, eu coloco ali. Eu tava com eles aqui porque eu tava organizando. Mas assim, aí os que eu tenho tudo variado, eu deixo junto. De repente eu tenho uma quantidade maior... Ou eu faço um colar, ou, né, tenho aproveitamento. Mas nessas horas de fazer esses colares com essas borlas, né, com esses cachos, você vai e escolhe dentro aquelas que você tem, né? Porque eu já tive uma cliente que falou, não, já vem e faz, ela é até aluna também, e ela diz assim, eu tenho o costume de jogar fora, sobrou uma peça só. Eu falei, mas agora que você tá aprendendo a fazer, você não joga mais fora, você sobrou uma peça, sobrou duas, você guarda, dá para fazer um par de brincos, dá para fazer, né, outras peças, porque olha aqui que bonito que fica também. Esse daqui é uma ágata, mas é uma ágata toda lapidada, ó. Ela tem um brilho, ela é muito bonita. Então, uma peça dessa daqui, se você vai comprar avulsa, ela tem o seu valor, né? Não é uma peça barata. Você vai pagar, de repente, 10, 12 reais por uma... Eu nem sei exatamente se tá esse valor, mais ou menos isso aqui, né? Só uma conta, porque ela é bem grande, ela deve ter uns 20 milímetros. Então, você vai utilizando, né? Porque se a gente vai colocar fora, aí você vai precisar de uma peça avulsa, você vai ter que sair atrás, comprar, né? Isso tudo leva tempo, você vai gastar mais, ao passo que você sempre guardando, mesmo aquelas pequenininhas, sempre vai alternar, que nem eu falei, você vai usar uma determinada cor na parte de baixo, você vai utilizar aquelas pecinhas avulsas que você tem, só procura separar por tamanho, porque se você aqui, por exemplo, é 2 milímetros, as pedrinhas que você vai colocar aqui tem que ser mais ou menos desse tamanho, para não ficar uma coisa destoando ou não ficar muito bruta, né? As pedras ali, um entremeio com uma pedra muito maior. Se esse daqui é de 2 milímetros, você vai usar uma de 4. Não, aí não vai ficar bonito, né? A não ser que fosse, quando você faz um fio só e vai intercalar, você pode intercalar com o tamanho que você quiser. Sobrou, vou fazer um fio liso e vou intercalar naquele fio longo, né? Várias cores. Mas se você vai fazer a borla, o ideal é você ter a pedra do mesmo tamanho ou no máximo pouquinha coisa de diferença, né? Então procurar ter sempre assim esses tamanhos exatos para fazer. Então, assim, tudo que você vai tendo, ó, que nem eu falo, você vai juntando aqui, ó, eu separei várias cores que eu tinha, um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Aí você vai, faz e vai dar uma peça muito bonita se você tem o aproveitamento daquelas reservas, né, que você vai guardando, vai sobrando, você vai utilizando e ele vai ficando muito bonito, claro, dependendo do que você vai usar.
E a linha também, eu utilizo quando são peças mais escuras, eu utilizo a linha preta. Mas quando você vai fazer uma de pérola, você faz com a linha branca, né? Faz com a linha branca mesmo que tenha intercalado aqui uma pedra mais escura, um outro tom, um verde, um vermelho, né? Um rosa. Então, a linha clara que vai permanecer na maioria das pedras. E embaixo você pode fazer o acabamento, olha, esse aqui, ele tá feito com todo ele com bolinha de prata embaixo. Então ele fica muito bonitinho também com bolinha de prata. Se você não tem, não conseguiu, não encontrou, porque às vezes a gente encontra, mas não encontra esse tamanho bem pequenininho, né? Então aí sim, aí você vai, coloca ele, é, pode pôr até um fixador, né? Aqueles que a gente amassa para deixar firme ali. Não fica assim dos mais bonitos, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui eu coloquei com fixador, né? Que eu mostrei que ele fica mais durinho, né? Falei no início. Mas dá para fazer também, ele dá bem menos trabalho, né? Porque você trabalhar com aço, ele é muito prático, é muito rápido, porque ele é durinho, então você não tem a mesma dificuldade do que se você for fazer com linha, porque a linha é mais mole. Então eu sempre aconselho, passa uma colinha, né? A hora que você vai fazer, passa uma colinha na ponta do fio, passa ali, mas não esquece, não passa assim só na pontinha. Se você passar só na pontinha, né? Aquela pontinha, daqui a pouco ela já fica mole, você tem que cortar, aí tem que pôr de novo a cola, esperar secar. Então faz pelo menos assim, ó, uns 10 centímetros de cola. Você começa a utilizar, se o furo for muito pequenininho, conforme você vai colocando as pedras, esse fio vai amassando, nem tudo que você coloca, o furo tá bom, ele vai trancando ali, conforme ele tranca, ele amassa o fio. Então, conforme ele vai amassando, você vai cortando aquele pedacinho que tá amassado e vai usando o restinho, né? Sem ter que tá passando cola várias vezes, porque isso leva mais tempo, né? Já pensou? Cada pedacinho, às vezes não, às vezes tu consegue fazer tudo que você vai fazer, o furo tem um tamanho bom e você vai conseguir fazer tudo, né, sem ter que estar cortando. Mas se você de repente vai iniciar, então já inicia com essa possibilidade, né, se o furo for pequeno, pedrinha pequena, fazer com essa possibilidade de passar cola num pedacinho maior, para você não ter que estar parando. E a cola que eu uso sempre, que o pessoal me pergunta muito também, é a legítima. Essa cola aqui também é muito boa. E você pode colocar, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu uso também, ó, essas tulipas. Esse último que eu fiz, eu utilizei essas tulipas em cima. Não precisa ser necessariamente essa, né? A que você encontrar, tá vendo? Ela dá um acabamento. Eu vou tirar daqui para você ver como que é o tamanho dela, porque ela tem um tamanho muito bom e na hora de comprar é bom você saber que você vai ter que encaixar, ó. Vou segurar aqui bem na pontinha pra você. Tá vendo, ó? Ela é pequena, tem um furinho e você vai colocar, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Ela tem um furinho no meio onde você vai passar o fio. Você passa o fio e depois você segura, né, ali pelo... a hora que a gente quer, a gente não acha, né? Tá aqui. Deixa eu mostrar pra você. Porque ele é bem fácil de você fazer quando você tem já os fechinhos, se você for fazer pingente, você tanto pode usar um fecho boia, claro, vai depender do tamanho que você vai fazer, né? Se você vai fazer um cacho pequeno, você pode usar esse tamanho, porque você não vai colocar num colar enorme, né? Então, quando você termina aqui, ó, que faz esse ela, você já vem e coloca esse fecho boia. E se ele for um cacho maior, uma peça maior, você pode pôr esse maior, porque tem vários tamanhos, né? Vai depender de onde você vai colocar. Se você tem um colar com pedras grandes, fica mais bonito. E às vezes também, por exemplo, você pode já ter um colar que tem um fecho boia. Você vai fazer o seu cachinho, né? E você já vai poder encaixar naquele colar que já tem o fecho boia. Você só vai vir aqui, vai puxar, né, a travinha aqui e vai colocar. Mesmo que ele não entre todo lá pra dentro, mas ele vai segurar no fecho boia.
tanto no maior como no menor. Ó, esse é o maior, tá vendo? Se teu colar tem um fecho boia, você pode colocar, né? É uma peça, assim, muito versátil, você vai aproveitar bastante e vai ter várias formas de você utilizar. E se você... Eu gosto muito também, acho que dá um resultado muito bom quando você usa pérola. Você pode usar pérola, usar uma pedra, né, pequenininha. Eu tenho várias pedras aqui que eu ainda não utilizei, ó, que ficam lindas. Isso aqui são pedras naturais, bem pequenininha. Essa daqui acho que é um e meio, não chega a 2, é muito pequenininha. Então tem, ó, de granada, tem vários tipos, tem coloridinho, ó. Então cada um deles dá para fazer, você pode fazer com esses fios todo colorido, você, né? Aí vai depender do que você está pensando em fazer para poder ter esse aproveitamento. Aí você coloca, se você colocar na pedra, vai ficar muito bonito se você colocar assim, né? Uma pérola. Ele dá, assim, um ar mais elegante, né? E todo mundo tem um colar de pérola e você pode colocar, né, no teu colar de pérola, vai ficar lindo. Tem a gota, embaixo você põe pedras, escolhe a pedrinha que você tiver ou que você vai escolher. Não esquece de comprar a quantidade, né, que você precisa. Eu acredito, não cheguei a medir todo, mas vai... Eu acho que além... De repente, 2 fios já dá para fazer. Mas se você quiser garantir, você pode fazer, né? Compra 3 fios, não são tão caros e vai ficar uma peça bonita, diferenciada. Se você não achar essa tulipa aqui, que ela é toda fechada, que eu te mostrei, você vai encontrar aquelas tulipas que são vazadas. Eu tenho aqui também, vou te mostrar. Aí vai depender do tamanho que você vai encontrar para poder fazer, né? Porque nem sempre a gente encontra do tamanho que a gente precisa. Eu tenho aqui, não são... Essa daqui não é muito grande, mas eu tenho um pouco maior. As vazadas que eu digo são essas aqui, que ela não é totalmente fechada. Então, essa daqui, ó, elas são menores. É só o modelo, né, que eu vou te mostrar, tá vendo, ó? Não sei se dá pra ir no vídeo, se dá pra perceber que ela é toda furadinha, né? Ela tem uns furinhos. Até daria se for um cacho pequenininho, né? Mas o ideal é fazer com uma tulipinha um pouco maior, porque aí você vai poder aproveitar e fazer de pronto, né? Uma peça que vai ficar maior o comprimento, né? Dos fios e vai poder aproveitar bastante, né? Ó, essa daqui. Ela deu certinho para esse tamanho, né? E não é uma tulipa muito grande. Deixa eu ver se eu consigo medir. Deixa eu ver se eu tô com a trena por aqui. Tá aqui. Essa daqui é de 1,2 mais ou menos. Eu acho que de um centímetro já dá para você. 1 centímetro já dá para você fazer. Então, quando você for comprar para pôr na parte de cima, se você for comprar isso, porque você pode ter outras peças também, né? Esse aqui eu mandei fazer e já incluí ali, ó, na parte de dentro, esse tipo uma cruz, né? Que aí você vai passar pode passar com um fio de nylon ali dentro e aí você vai puxar os fios por aqui, ou você passa a linha e depois você vai preenchendo e já termina com a quantidade, com ele presinho ali também. Se você vai utilizar isso aqui, você pode, vamos supor, vai fazer com linha, você passa a linha, deixa o tamanho da linha que você vai precisar. Eu gosto de deixar em cada lado pelo menos 15 centímetros, fazer com tranquilidade, fazer com calma, né? Para você poder fechar da maneira que te dá tranquilidade. Então, você passa por aqui, dá um nó e depois só vem colocando as pedrinhas. Fica mais fácil do que você passar depois a pedra, porque se a pedra for um pouco maior, fica difícil de você passar. Então, tem várias maneiras de fazer. E você vai poder... Esse aqui até era para ter ficado um pouquinho mais longo, né? Mas ele ficou pequenininho. Ele tem que puxar um pouquinho mais para baixo. Ficar tipo assim, né? Uma cachopinha. Tá vendo, ó? Que esse aqui, ele ficou muito pequeno. Então, tem que ser um pouquinho mais comprido. Eu só vou pedir para ele aumentar. Apesar que esse daqui também é rasinho, ó. É tão rasinho quanto este. Talvez até mais raso, ó.
Todos dois dá para fazer, vai depender de como você quer fazer a tua peça, né? Mais longa ou mais curta. Tá bom, pessoal? Então, isso daí é uma coisa que fica a seu critério, né? Você colocar as peças, incluir o que você já tem, olha o que você já tem, né? Na hora de comprar o fio, para ver se você vai comprar já o fio para fazer o colar, ou se você vai fazer só o cacho, se você vai fazer brinco, ou se você vai fazer só um pingente. Isso tudo vai depender. De repente, você, para começar, você faz o pingente, porque você vai fazer um só. Aí você faz, se você tiver dúvida, você desmancha, você faz de novo. Então, a técnica é isso, é a gente fazer, ter repetição, porque a repetição vai fazer a gente acertar mais, né? Porque cada vez que você erra, que você fica brava naquele momento, ai, já estava terminando, a linha quebrou, ai, já estava terminando e tal coisa ficou errada, ficou com espaço, ficou amassado, né? Ou você fez com nó e o nó ficou frouxo. Então, isso tudo com a repetição vai fazendo com que você tenha mais prática e percebendo o que você tem que comprar, o que você vai fazer e como você vai fazer, porque são os erros que vão levar a gente à perfeição, né? Porque ninguém vai acertar de cara, principalmente se você vai fazer uma peça diferente que você nunca fez, que você nunca utilizou esses, às vezes algum material, né? Uma peça é uma peça que demora um pouco mais, você tem que fazer toda a enfiação, né? Então isso daí vai te dar um pouco mais de trabalho, mas vai te recompensar, que ele vai ficar muito bonito, muito versátil e você vai ter um lucro bem maior se for o teu caso da venda. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e pode colocando sugestão aí que a gente vai mostrando para vocês, tá bom? Obrigada e até o próximo.